dia, turminha, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, ok? Então, nossa data, 28 de abril de 2021. E é quarta-feira. Nós vamos começar hoje com matemática, então peguem o livro de vocês e abram na página 36. Questão número 9. O esquema abaixo mostra os caminhos possíveis entre a casa de Carla e a escola. Então, vamos observar aqui os caminhos aqui, ó. Aqui está a casa da Carla. Ela pode ir por este caminho para chegar até a escola, ou ela pode ir por este caminho para chegar até a escola. Então, as questões são as seguintes. Pinte o caminho mais curto entre a casa de Carla e a escola. Qual o caminho mais curto? Este ou este? Você vai pintar só o mais curto. Como você vai fazer para descobrir qual é o mais curto? Precisa fazer a soma dos metros, né? Dessa rua, quantos metros tem, essa rua, quantos metros tem. Depois, essa rua com essa. E daí, você vai descobrir qual caminho é o mais curto. Letra B. Qual é a medida do comprimento em metros do caminho mais curto? Então, aí você vai colocar a medida dele aqui, ok? Número 10. Observe o painel que mostra o número de participantes de uma meia maratona e responda as questões. Então, aqui é um placar, vamos dizer assim. Participantes da meia maratona. Então, aqui nós temos 1.032 mulheres, 2.564 homens participando da meia maratona. Quantas pessoas participaram dessa meia maratona? Aqui tem homens, aqui tem mulheres e aqui tem homens. E aqui está perguntando quantas pessoas. Isso quer dizer que tem que ser o total. Pode fazer as continhas e colocar a resposta aqui. Quantos homens participaram a mais do que mulheres? Então, quando a pergunta é a mais do que, quantos homens a mais que, está pedindo para que você descubra qual é a diferença de valores entre esse e esse. E a gente já viu que quando é a diferença, a gente tem que fazer uma subtração. A gente pega o número maior e tira o número menor. O resultado é a diferença entre os dois valores, certo? Na página 37, questão 11. Então, olha lá. Meire tem uma floricultura. Veja na tabela abaixo a quantidade de flores que ela usou durante o mês para fazer arranjos e em seguida complete-a. Então, aqui a gente tem a tabela, né, com essas informações. Então, a tabela se chama quantidade de flores. Aqui nós temos cor, branca, vermelha e o total. Aqui nós temos flor, gérbera e rosa. Está faltando o total aqui, que vocês vão fazer o cálculo. Para responder essas questões abaixo, vocês vão analisar esta tabela aqui, tá certo? Então, todas as questões são relacionadas a essa interpretação de tabela. Número 12 é um probleminha. Então, lá, um teatro tem capacidade para 1.572 pessoas. Se em uma apresentação foram 1.360 pessoas, quantos assentos ficaram vazios? Então, o total que cabe no teatro é 1.572, mas só foram 1.360. Quantos assentos, ou seja, quantos bancos sobraram vazios? Vocês vão fazer o cálculo aqui. Ciências. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem ossos no corpo, né? Que não possuem coluna vertebral. No capítulo de hoje, capítulo 4, nós vamos falar sobre os animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral. Então, o corpo da maioria dos vertebrados é formado por cabeça, tronco e membros locomotores. Alguns desses animais têm cauda. Vamos observar a imagem aqui, ó, cabeça, o tronco é toda essa parte do corpo aqui, a cauda
os membros, são as patas, e a coluna vertebral, essa que começa desde aqui, ó, e vai até lá no final. Os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna do corpo e coluna vertebral. Podem ser classificados em 5 grupos. Ó, isso aqui é importante, hein? Podem ser classificados em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essas são as classificações dos vertebrados. E hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns deles. O primeiro são os peixes. Os peixes são animais aquáticos. O tubarão, as raias e o cavalo marinho são exemplos de peixes que vivem no mar. Então, ó, o tubarão, ele é considerado peixe também. As raias e os cavalos marinhos, ok? São peixes que vivem no mar. O pirarucu, o bagre e a piranha são peixes que vivem em rios e lagos. Então, os que vivem no mar, a água do mar ela é salgada, então dizemos que são animais de água salgada. E os que vivem em rios, nós dizemos que são os animais que vivem em água doce. Não que a água seja doce, que tem açúcar nela, mas ela é considerada água doce porque não tem sal nela, ok? Os peixes têm nadadeiras, olha lá, que ajudam na natação. A maioria tem o corpo coberto por escamas. Isso é importante também. Aqui a gente tem a imagem de um cavalo marinho e aqui de um pirarucu, da água salgada, da água doce. Na página seguinte, nós vamos ver agora os anfíbios. Olha lá, não pode esquecer esse nome aí. Então, os anfíbios podem viver na água doce ou em ambientes terrestres úmidos. Água doce, gente, é água que tem açúcar nela lá? Não, né? A água do mar, ela é salgada, realmente ela tem sal na água. Mas a água dos rios, a água dos lagos, que não tem o sabor salgado, ela é chamada de água doce, mesmo que ela não seja doce, ok? Então, olha lá, os anfíbios podem viver em água doce, ou seja, não pode ser no mar, tem que ser em rios, lagos, lagoas, ou em ambientes terrestres úmidos. Então, são animais que vivem tanto na água quanto na terra. Olha os exemplos, ó. Sapos, rãs, pererecas e cecílias são exemplos de anfíbios, que podem viver tanto na água quanto na terra. Um ambiente terrestre úmido, viu, gente? Tem que ter uma aguinha ali por perto para ele conseguir viver. Olha lá a característica do anfíbio. Anfíbios têm a pele fina e úmida, e a maioria tem pernas quando adultos. Então, pele fina, anfíbios, e úmida, ok? E a maioria tem pernas quando adulto. Quando são jovens, vivem na água e nadam. Os adultos podem nadar, saltar, rastejar e subir em árvores. Aqui abaixo a gente tem duas imagens de anfíbios. Então, temos o sapo se locomovem saltando, comprimento 8 centímetros. Tem sapos maiores e tem sapos menores do que esse da foto, tá? Aqui, olha, as cecílias se locomovem rastejando. Então, isso aqui é uma cecília, ó. Ela é um tipo de minhoca. Agora, o próximo grupo que nós vamos ver são os répteis. Então, olha lá. Os répteis podem viver na água ou em ambiente terrestre. Então, o grupo dos répteis muitas vezes são confundidos com o grupo dos anfíbios, certo? Mas nós vamos ver as diferenças agora. Então, os répteis podem viver na água ou em ambiente terrestre, assim como os anfíbios, que podem viver na água doce ou em ambiente terrestre. Geralmente tem o corpo, olha lá, essa aqui é uma diferença, hein, ó. Geralmente tem o corpo coberto de escamas e a pele grossa e seca. Os anfíbios têm a pele fina, é uma pele fina e úmida.
Aqui, ó, os répteis têm o corpo coberto por escamas, pele grossa e seca, ok? Alguns rastejam, como as serpentes, outros caminham rente ao chão, como os lagartos, e outros nadam, como a tartaruga marinha. Então, no grupo dos répteis, nós temos diversos tipos de animais. Então, alguns rastejam, como as cobras e as serpentes, né? Outros caminham rente ao chão, bem baixinho, como o lagarto, jacaré. E outros nadam, como a tartaruga marinha, tá certo? Os dinossauros também eram considerados do grupo dos répteis, viu? Então, olha lá. Aqui nós temos uma imagem. As serpentes não têm membros locomotores e rastejam. Então, ela não tem perna e nem braço, né? Aquela música que a gente cantava. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Ela não tem realmente, ela rasteja, ok? Essa daqui da foto, ela tem 1 metro. Existem cobras bem menores e cobras bem maiores. A segunda imagem, a tartaruga verde é um animal marinho que se alimenta principalmente de algas. Comprimento, 1 metro. Também tem tartarugas maiores ou menores, ok? Ah, pessoal, olha só, percebam que aqui a tartaruga marinha, ela está no mar. Então, aqui, ó, os répteis quando ele diz que pode viver na água, ele não diz água doce, porque pode ser tanto água doce quanto água salgada. É outra diferença dos anfíbios. Os anfíbios só vivem na água doce. E ambiente terrestre também. E os répteis, ambiente terrestre, mas pode ser água doce ou salgada. Como, por exemplo, o jacaré, que pode viver grande parte do seu dia ali dentro da água, mas na água do rio, na água doce. E também pode sair e caminhar em ambiente terrestre. Agora, pessoal, vocês vão pegar o caderno de vocês de ciências, vão colocar lá o nome da escola, a data de hoje, e vocês irão fazer uma pesquisa. Então, escrevam lá, pesquisa, pode ser aqui no meio da linha, né? Como se fosse um título para o que vocês vão fazer. E aí, vocês vão escrever assim, ó, em uma linha: peixes, anfíbios e répteis. Pega uma régua e separa. Faz um tracinho aqui, não muito grande, tá? De umas 4 linhas mesmo, mais ou menos. E vocês vão pesquisar nomes de animais que são considerados peixes, colocar aqui, anfíbios, aqui nós falamos alguns ali no texto, mas você pode pesquisar outros se você quiser. E alguns répteis aqui nessas linhas aqui, ok? Não risca tudo até embaixo, porque a gente ainda vai continuar essa pesquisa na próxima aula de ciências, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, pode escrever de caneta, essa parte de cima, a pesquisa e essa parte aqui. Mas quando vocês forem escrever o nome dos animais, coloquem a lápis, ok? Que se errar, dá para apagar. Na sequência, nós vamos ter a aula de língua portuguesa. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, Vem Voar. Vocês têm um texto na página 38, 39, 40 e 41 para fazer a leitura. Então, olha lá. Belas palavras. Uma aventura nas nuvens. Existem pessoas que encaram uma viagem de avião com naturalidade. Outras sentem medo de estar tão distantes do solo. A história que você vai ler agora conta a aventura de um menino que, aos 10 anos de idade, voou de avião pela primeira vez e com falta de ar. Prepare-se para embarcar nessa aventura e boa viagem! Então, olha só o nome da história: Nas Asas do Condor. Vamos observar as imagens. Olha o que vocês veem aqui. Olha lá. Já dá para imaginar sobre o que a história vai falar? Então, aí vocês vão fazer a leitura do texto. Olha, começa aqui, vai na página 39, 40 e 41, ok? Realizem a leitura, pausem o vídeo e depois a gente volta para continuar fazendo as atividades de língua portuguesa. Pronto? Fizeram a leitura? Aqui agora, pessoal, olha lá. Nós temos o autor dessa história que vocês acabaram de ler, Nas Asas do Condor.
e o nome dele é Milton Alton. Muito prazer, Milton Alton. Milton Alton nasceu em Manaus em 1952. Na infância, participava de rodas de histórias e costumava ouvir muitas delas. Começou a escrever em 1986, depois da morte do avô, que era um grande narrador de histórias, segundo ele mesmo conta. Apesar de ter se formado em arquitetura, escreveu livros de ficção e ganhou vários prêmios. O que são livros de ficção? O que é ficção? São histórias inventadas, são criadas, é imaginário, é fantasioso, não existiu de verdade. Então, é uma criação. Então, ele escreveu livros de ficção e ganhou vários prêmios por isso. Então, ele não contava fatos da vida real, ele criava histórias fantásticas. Atom gosta de escrever pelo menos 1 ou 2 horas por dia na parte da manhã. E como ele gosta de escrever? A princípio, à moda antiga. Primeiro, escreve à mão com caneta tinteiro. Vocês sabem o que é caneta tinteiro? Caneta tinteiro é uma caneta que precisa ser abastecida para ela escrever. Então, como se fosse um pincelzinho, tem um potinho de tinta. Então, ele molha a pontinha da caneta nesse potinho para ele conseguir escrever. A tinta não está dentro da caneta, a tinta está num potinho ao lado. Então, tem que molhar a pontinha para conseguir escrever. Então, hoje em dia, a gente vê muito o uso do computador, né, para escrita. Mas o Atom, ele gosta de escrever usando a escrita à mão, com a caneta tinteiro, em cadernos que a mulher sempre lhe dá de presente. Só depois passa o texto para o computador. Então, é como se ele fizesse um rascunho à mão, né, das ideias que ele tem sobre o que ele vai escrever, e quando está pronto, ele passa para o computador. Aqui, olha, nós temos um livro desse autor, do Milton Alton. Então, olha só, nesse livro tem histórias de 11 escritores diferentes sobre diversos medos. Medo de que os pais se separem, medo do escuro, medo de mordida de jacaré, medo de vampiro, etc. Ler sobre o medo é sempre bom para amansar esse sentimento tão esquisito de se sentir. Então, nesse livro aqui, vocês conseguem encontrar algumas histórias desses medos que algumas pessoas têm. Agora aqui, olha, conversando sobre o texto. Vocês irão lá no caderno de vocês, coloca a data, o nome da escola, a página do livro e vão responder essas questões aqui para mim. Ok? Leiam e respondam lá. Na página seguinte, número 43, você vai fazer de conta que você é um escritor agora. Na verdade, você vai ser um escritor, porque você vai escrever um texto. Então, você vai fazer o mesmo procedimento que o Milton Alton faz, né? Costuma fazer. Então, você pode, se você quiser, reler o texto nas Asas do Condor e sublinhar os trechos que você mais gostou. Depois, use esses trechos como inspiração para escrever um relato. Então, você vai selecionar alguma parte do texto nas Asas do Condor que você achou mais interessante, que você mais gostou. Sublinha lá, grifa lá no texto. E esse trecho vai te servir de inspiração para escrever um novo relato. Então, você vai pegar esse trecho que você escolheu e você vai criar uma nova história sobre ele. É ficção, então você pode inventar. Neste capítulo, você já estudou o relato de viagem, mas agora poderá escrever um outro tipo de relato, o relato de experiência. Anote aqui as primeiras ideias que surgiram para o seu texto. Então, como é de experiência, gente, vocês podem inventar alguns trechos, mas também precisa ter alguma coisa que vocês viveram realmente. Vocês já viajaram de avião? Vocês já tiveram alguma aventura parecida com a que vocês leram no texto? Se sim, você pode escolher esse trecho do texto e associar a essa vivência que você teve. Se você não teve nada parecido, sem problema, você pode fazer um texto de ficção completo, tá? Inventando todas as histórias.
Então, aqui você vai pôr as primeiras ideias que vão surgindo para você escrever o seu texto. Pode ser até por tópicos ou um textinho rascunhado mesmo. Depois, você vai pegar o seu caderno e você vai passar a limpo esse texto, organizando corretamente todas as informações, parágrafo, pontuação, e você também vai fazer um desenho para ilustrar o seu relato. O desenho, ele é importante para mostrar como foi a sua ideia em relação àquele texto, como você está imaginando aquela história, tá bom? Deixa para fazer o desenho no final, porque aí você já terminou toda a sua história, você já colocou todas as informações que você queria, então você pode fazer um desenho que capte mais a essência do seu texto. E aqui no final a gente tem uma breve explicação sobre relato de experiência. O que é? Um texto que o autor conta o que viveu, compartilhando com o leitor seus pensamentos e sentimentos. Como é construído? Por meio de memórias que ligam o passado vivido com o presente. Existe uma sequência de acontecimentos que ocupam determinado tempo e lugar. Características da linguagem, geralmente informal, que a gente já viu que é informal, é aquela linguagem mais próxima do leitor, mais parecida com essa que a gente usa para falar no dia a dia. Ela é informal, perceba que ela começa com o comecinho, ó, informal, ok? Então, ela é mais coloquial, buscando a aproximação com o leitor, tá? É mais próximo do que a gente fala, é mais fácil de entender. E esse relato de experiência, como eu disse para vocês podem buscar, né, um acontecimento que vocês que vocês viveram para relatar e dentro dele colocando algumas situações de ficção, algumas situações imaginárias que vocês vão criando, ok? Ou até mesmo que durante a experiência de vocês, durante o acontecimento desse fato na vida de vocês, vocês imaginaram isso naquele momento, tá bom? Então, isso é um relato de experiência. Por hoje é só, pessoal. Caprichem no textinho, não precisa ser um texto longo, tá? Mas ele precisa estar feito correção, com parágrafo, com letra maiúscula no início das frases. Façam o texto a lápis, ok? O cabeçalho, o número de página, ok, não tem problema, pode ser de caneta, mas o texto a lápis, por favor, tá bom? Até amanhã, então, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.